Fala pessoal, professor Cadu Carrilho aqui, curso de Direito Tributário, continuando aí, foram divididos em várias partes esse assunto, limitações constitucionais ao poder tributar, princípios tributários. Agora vamos ver uma sequência de alguns princípios relacionados à segurança jurídica, quer dizer, são aqueles que dão uma certa estabilidade ao sistema que nós adotamos aqui, né, no Estado Democrático de Direito que nós vivemos. Então são princípios relacionados à segurança jurídica. O primeiro deles chama-se irretroatividade. Bom, vamos só entender um pouco, então, o contexto desses princípios relacionados à segurança jurídica. É considerado esse tipo de princípio uma norma geral do sistema jurídico, ou seja, é visto como uma norma que faz parte da própria noção do direito e de Estado de Direito, não precisando, por isso, estar expressamente prevista por ser decorrência lógica do sistema. Sim, a segurança jurídica é um corolário imprescindível do nosso sistema em todos os aspectos, em todos as análises do direito. Então, no direito tributário não é diferente. É preciso que a gente conviva com a segurança jurídica ao lado do contribuinte, no sentido, né, que é a parte mais fraca dessa relação. Ele serve para estabilizar e regular as relações sociais e assim também não criará um ambiente propício para a realização da justiça, que obviamente não se confunde com segurança jurídica, mas que sem ela jamais é alcançada. Sim, não se confunde justiça com segurança jurídica, são conceitos bem diferentes, bem amplos, né, que requerem bastante tempo para explicar, mas a justiça não funciona sem a segurança jurídica. E quando a gente falar especificamente sobre cada um desses princípios que estão englobados por essa segurança jurídica, é óbvio que vai ficar muito mais claro de entender. Mas, por exemplo, tá aqui, eu vou citar os três que vão vir aí. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu uma série de regras que visam limitar a atividade tributante do Estado, tornando-a previsível e estável. Alguns doutrinadores deram o nome do princípio da não surpresa. Sim, então quando a gente fala de princípios relacionados à segurança jurídica, está diretamente relacionado ao que alguma doutrina chama de princípio da não surpresa. Por quê? Porque em decorrência desses princípios que a gente vai ver agora, é possível estabelecer uma não surpresa ao contribuinte. Exemplificando, bom, vamos lá. Princípios são eles: o princípio da irretroatividade, ou seja, eu não posso retroagir a cobrança de um tributo. O princípio da anterioridade, eu só posso cobrar tributo no exercício financeiro seguinte, aquele que ele foi instituído ou aumentado. O princípio da noventena, ou também chamada de anterioridade nonagesimal, só posso cobrar um tributo 90 dias depois da lei que o instituiu ou majorou. Bom, não é muito difícil entender em que consiste o princípio da não surpresa, que tem aí, é um princípio mais genérico e tem esses três outros princípios mais diretos, mais normativizados pela própria Constituição. A não surpresa é o seguinte: por causa dessas proteções, desses princípios, dessas limitações da tributação, eu posso assegurar ao contribuinte que a cobrança de um tributo sobre ele não será algo que vai pegar ele de surpresa nas suas finanças, nos seus orçamentos. Então, por exemplo, o princípio da irretroatividade é aquele que fala assim: eu não posso cobrar tributo para trás. Então imagina, eu estou vendo minha vida, eu estou tendo as minhas contas, as minhas receitas, as minhas despesas, tendo meu orçamento, do nada surge uma lei que fala assim: vou cobrar de você aquele tributo de 2 meses atrás, sendo que naquela época nem existia um fatiador. Isso não faz sentido, vai me pegar de surpresa. Ou ainda, se sai uma lei hoje dizendo: a partir de hoje você tem que pagar esse tributo sobre essa coisa aqui que você está tendo. Mas eu não estava esperando isso. Então, para que eu não seja pego de surpresa, eu tenho esses 3 princípios aí previstos na Constituição, dizendo: não pode retroagir, só pode cobrar no ano seguinte que foi instituído e só pode cobrar 90 dias depois. A gente vai adentrar e falar sobre cada um deles especificamente, que é o que é importante a gente aprender. Foi só essa contextualização inicial para você entender, por exemplo, o princípio da irretroatividade. Vamos ver nos dizeres constitucionais, como que ele está previsto. O artigo 150, que é aquele que trata, né, dos princípios,
que diz, ó, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios. Ou seja, os entes da federação não podem o quê? Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. Portanto, eu tenho uma linha do tempo e faço um monte de coisa, né? Eu como contribuinte faço vários fatos. Se a lei não diz que esse fato, que isso que eu estou fazendo é um fato gerador e, portanto, sujeito à cobrança de tributo, eu estou tranquilo que eu sei que eu não tenho que pagar nada. E se do nada vem uma lei, lei, e diz assim, ó, a partir de agora, quem faz isso vai ser cobrado de tributo. Beleza. Essa lei tem que dizer isso, ó, a partir de agora. Eu não posso pegar essa lei e cobrar tributos sobre fatos que aconteceram antes dessa lei. Portanto, esse é o princípio da irretroatividade. Fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. A mesma regra vale para, caso exista um fato gerador, que diga assim, ó, esse fato vai ser tributado a uma alíquota de 2%. Vem uma lei e aumenta essa alíquota para 4%. Então, o ente tributante pode chegar e olhar para trás e falar, vou cobrar de você aqui 4%? Não, não pode. Por quê? Porque foi uma lei que veio, que aumentou e que só vai ser aplicada daqui para frente. Basicamente isso. Vamos apagar essas anotações aí para a gente continuar lendo. Então, outra questão aí que a doutrina critica muito, né, tecnicamente falando, há uma certa imprecisão nos dispositivos constitucionais, quando a Constituição diz assim, fato não pode cobrar em relação a fato gerador que ocorreu antes. Ora, fato gerador é uma situação em que a lei diz que tal situação, tal hipótese é um fato gerador. Se não tem lei, nem era fato gerador antes, mas tudo bem, vamos superar essa crítica doutrinária e levar em consideração que está se referindo a fato gerador daqui para frente. Tecnicamente falando, né, olha aí o que eu falei, não há como se pensar em fatos geradores ocorridos antes da instituição do tributo. Esse princípio busca impedir que a tributação tenha efeitos retroativos, ou seja, que a lei que cria ou majora tributos possa alcançar fatos ocorridos no passado, gerando instabilidade e insegurança jurídica. Um exemplo esdrúxulo, mas que nos ajuda a entender. Digamos que eu seja proprietário de uma bicicleta. Não há previsão de tributação ou de imposto sobre propriedade de bicicleta. Mas aí, do nada, vem uma lei que diga proprietários de bicicleta pagarão esse tal tributo. A Constituição cria essa competência, enfim. E aí fala assim, os proprietários dos últimos 2 anos não pode olhar para trás e cobrar, não pode retroagir. Então, há várias discussões acerca das situações em que o fato gerador se prolonga no tempo, como no caso do imposto de renda. Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação específica do imposto de renda. Então, o que acontece? A regra, ela é absoluta, não pode retroagir? Na verdade, essa regra constitucional, esse princípio, não tem exceções. Não tem, em tal caso. No entanto, a gente encontra situações que podem, de alguma maneira, sofrer a incidência de uma lei nova em relação à situação que aconteceu no passado. E isso é previsão no CTN. Porque o CTN, então a Constituição não tem exceção. No CTN, tem algumas questões mais específicas, por exemplo, diz assim, a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros. Outra imprecisão, outro termo bastante criticado, né? Quer dizer, imediatamente é agora, a fatos futuros. Está querendo dizer o seguinte, a partir de agora, a partir desse imediato momento, né, que tem a lei que criou, que aumentou, todos os fatos que surgirem a partir de agora, vou poder cobrar o tributo. E aos pendentes, então aqui que entra toda a discussão doutrinária. Por quê? Se eu tenho a lei daqui para frente, não tem discussão, não olho para trás. Mas e se nesse momento em que a lei foi criada, tem um fato pendente? Ou seja, um fato que já começou aqui atrás, mas ele está pendente. Então ele pode vir a ser objeto de tributação, mesmo que ele tenha começado antes da lei. Assim, entendidos aqueles cuja ocorrência tenha início, mas não esteja completa. Então ele tenta definir um pouco o que é o fato pendente, e a doutrina explica para a gente um pouco melhor essa questão do fato pendente, com base em uma análise de uma classificação doutrinária
de momento da ocorrência do fato gerador. Então vamos tentar entender aí, ó. O termo fatos geradores pendentes é assunto controverso, que advém de uma classificação doutrinária de fatos geradores instantâneos e periódicos. Sim, ou seja, a doutrina entende que existem fatos geradores instantâneos. Pum, aconteceu tal coisa, aconteceu o fato gerador, acabou. Ele acabou, não está pendente de nada. Ele aconteceu, tem que surgir a obrigação tributária, crédito tributário, lançamento, pagamento, beleza. Mas existem fatos geradores que podem ser periódicos. E aí é essa discussão que a gente vai adentrar aqui para tentar entender um pouco. Vamos lá. Fato gerador, por quê? O fato gerador pendente é o que vai fazer com que eu possa trazer essa exceção ao princípio da irretroatividade, de alguma maneira aplicar uma lei para o passado. Os instantâneos. Então, para entender aqui, ó, fato gerador instantâneo são aqueles em que a conduta ou o fato previsto na hipótese de incidência e que gera a obrigação tributária se exaure em um único ato, quer dizer, começa, acontece e termina tudo no mesmo ato, resultando no dever de pagar o tributo. Exemplo clássico, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que incide imediatamente a cada operação financeira. Aconteceu a operação, incide o IOF, acabou. ICMS, circulação de mercadoria. Mercadoria circulou, acabou. Devido ao ICMS. Pum, fato fechado. Fato instantâneo, acabou. Não há o que se falar, não há o que se falar em aplicação de retroatividade, nada. O problema está nos tributos que são cobrados periodicamente. E aí eu preciso que você entenda que se divide em dois tipos, né? Os periódicos são aqueles em que o fato gerador do tributo, ao invés de ser instantâneo, refere-se a uma situação que se estende num período de tempo determinado, como se fosse um estado, né? Um estado. Ou é formado por acontecimentos que se sucedem num período de tempo determinado, conjunto de acontecimentos. E aí a gente tem dois tipos, ó. Tem o tributo, que tem como fato gerador, periódico, simples. Por exemplo, para você entender bem, IPTU e IPVA. Ser proprietário é fato gerador do IPVA, ser proprietário de veículo automotor. No entanto, ou seja, você está em um estado de propriedade, está sempre sendo proprietário. Vou ficar cobrando o imposto todo dia? Não. A lei estabelece, todo 1º de janeiro. Então é um periódico simples. Dia 1º de janeiro, cobra IPVA. No 1º de janeiro do seguinte, cobra IPVA. É periódico, mas é simples por quê? Porque tem uma data certa e definida para ser cobrado. Ó. Nesse caso, há aqueles em que a lei prevê a data específica e única para a incidência do tributo. Um evento único, que são chamados de fatos geradores periódicos simples. Exemplos clássicos, IPVA, 1º de janeiro, geralmente IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, para os quais basta a propriedade, ou seja, um estado de propriedade, respectivamente, de veículo automotor ou imóvel urbano, em 1º de janeiro de cada ano, para o surgimento. Então, você entendeu? Fato periódico simples. E aí a doutrina vem e traz também o entendimento que existem fatos periódicos complexos ou complexivos, que são aqueles que são periódicos, vão acontecendo ao longo do tempo, mas não tem uma data definida. O exemplo clássico é o imposto de renda, né? Que ele é cobrada lá a renda, toda a renda auferida ao longo de todo o exercício financeiro, desde que a pessoa recebeu de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Tudo aquilo ali vai compor o imposto de renda. E é periódico complexo. Eu não consigo definir um dia, 2 dias. Eu defino, né, ao longo de todo aquele período. E aí, beleza, ó, então em contraposição existem aqueles chamados fatos geradores periódicos complexos ou complexivos, os quais, além de não acontecerem em data específica, única, precisa e de forma imediata, compõem-se de um conjunto de fatos ocorridos no intervalo de tempo. É o caso, por exemplo, do imposto de renda, cujo fato gerador corresponde a diversos eventos. Então, receitas, despesas, custos, investimentos, alienações, deduções, os quais, afinal, quando conjuntamente analisados lá na declaração de imposto de renda, irão resultar em renda ou proventos tributáveis. Qual é a conclusão que a gente pode chegar antes de ler aqui? Fatos geradores instantâneos se aplica à irretroatividade, está valendo. Fatos geradores periódicos simples também não tem problema, já que eu defino no dia 1º. Se surgir uma lei no meio do ano, não retroage ao dia 1º, vale daqui para frente. A propriedade do imóvel, do IPVA vale daqui para frente. Porém,
Fatos geradores complexos ou complexivos podem se enquadrar naquele conceito do artigo 105 do CTN, que trata-se de de um fato pendente e, portanto, se está pendente, a lei que surge hoje pode pegar esse fato pendente e ser aplicado sobre ele, pegando todo o fato desde antes até depois. É tudo isso que está escrito aí nessa observação aí, ó. Os tributos de fatos geradores periódicos simples não trazem maiores complicações, pois para fins de aplicação da legislação tributária são equiparados àqueles que têm fato gerador instantâneo, viu? Que eu falei, fato gerador simples ou instantâneo não muda muito nesse conceito que a gente está vendo aí, retroatividade. Uma vez que há uma data específica em que a incidência da norma tributária implica no dever de pagar tributo. Na realidade, embora eles sejam relativos a um período de tempo, eles têm uma incidência imediata e precisa, prevista em lei. Assim, nos casos do IPVA e do IPTU, deve ser-lhes aplicada a legislação vigente no momento da ocorrência do evento único. É o que eu estou te falando. Tem uma lei lá que diz, ó, o IPVA no dia 1º de janeiro, de quem for proprietário, é de, sei lá, de 4%. Aí, digamos que lá para junho venha uma nova legislação que diga, ó, a partir de agora o IPVA será de 5%. Vai ser aplicada? Vai retroagir a esse 1º de junho? Não, vai só para a semana que vem, só para o ano que vem. Então, é um fato periódico simples. Já no imposto de renda não, a gente precisa entender um pouco mais, inclusive entender súmula do STF sobre isso. Ó, o mesmo não ocorre com os tributos de fato gerador periódico complexo ou complexivo, em que não há um ponto específico na linha do tempo para se apoiar. Não há, obteve renda aqui, não. Vai fazer imposto de renda e vai calcular lá na declaração que é para ser feita. E aí, como é que fica? A apuração ao longo de todo o período, então, fato pendente. Em que não há um ponto específico da linha do tempo para se apoiar, pois a obrigação tributária apenas se configura a partir de uma análise global de vários eventos ocorridos. Sim, eu ainda estou falando da renda, mas tem a renda, tem as deduções, tem as despesas e outras coisas que vão a compor. As rendas que podem ser renda, mas que pode ser isento, né? Não caberia imposto de renda, enfim. São exatamente esses tributos que são vistos por alguns como fatos geradores pendentes. Isto é, aquele fato gerador que já teve o seu início, mas ainda não completou o seu ciclo de tempo. Aquele exemplo que eu dei, né? Você tem a linha do tempo, você tem um fato que começou aqui, ó, fato, começou, e ele está aqui, mas ele não acabou, ele é pendente. E aí surgiu uma lei, mudando, aumentando ou criando a instituição de um tributo, e o fato está pendente, ele não acabou, aí ele acaba aqui. Então essa lei não vai ser aplicada só daqui para frente, ela também retroage ao início do fato, já que é um fato pendente. Dessa forma, o imposto de renda tem seu fato gerador iniciado em 1º de janeiro de cada ano e finalizado em 31 de dezembro desse mesmo ano. E, além disso, seu cálculo final de ajustes é efetuado somente no ano seguinte, quando é realizada a declaração do imposto de renda. Olha, apesar dessa discussão e desse entendimento que nos faz perceber claramente qual é o dispositivo legal, constitucional, CTN, existe uma súmula bastante criticada do STF, porque ela traz uma certa insegurança jurídica. E aí, ao final, após apresentar tudo isso que eu falei e apresentar a súmula, a gente vai chegar a algumas conclusões para efeito de prova de concurso. Em princípio, a obediência à regra da irretroatividade tributária, e até mesmo da anterioridade, que a gente vai ver já, objeto do próximo item, que determina que é vedado cobrar no mesmo exercício, por isso tudo, vem aqui, ó, impediria que a lei tributária alcançasse os fatos geradores que se iniciaram antes da sua vigência. Você da frente aqui. No plano prático, uma lei de março de 2014 que aumentasse a alíquota do imposto de renda não poderia incidir nem sofrer no exercício financeiro de 2014, tampouco sobre o de 2013, cuja declaração de ajuste ainda estava por ser entregue até 30 de junho de 2014. Todavia, ocorre que, ao apreciar a matéria, o STF, por meio de verdadeiro malabarismo interpretativo, editou a súmula 584 de 1976, a qual estatui. Então, olha só o que a súmula diz. Súmula 584. Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. Você entendeu o que a gente estuda, aprende CTN, Constituição e retroatividade. Aí vem o STF e diz o seguinte, ó, eu tenho lá 2013, passou, chegou 2014, eu tenho lá até
dependendo do ano, né, até 30 de abril para apresentar a declaração de imposto de renda. O que vai ser considerado na apresentação para efeito de cálculo desse imposto? Segundo essa súmula, digamos que em 2013 eu tinha uma legislação, cobrava lá imposto de renda, tinha que pagar lá o imposto de renda, e aí em 2014 mudou essa legislação cobrando mais imposto de renda. Diz o STF que o imposto de renda será calculado sobre os rendimentos do ano base de 2013, a lei vigente no exercício financeiro que deve ser apresentada. Ou seja, veio uma lei lá em março de 2014, deve ser aplicada essa lei, e não a que valia em 2013, na época, o que traz muita insegurança jurídica, porque em 2013, de repente, se eu estava recolhendo lá no Carnê Leão, pagando todo mês, eu vou ter uma surpresa em 2014 de, no ajuste, ter que pagar mais do que eu, enfim, não estava previsto. Beleza. Enfim, a gente está aqui estudando para prova de concurso, não está debatendo, não está aqui para estar certo ou errado na nossa opinião. De acordo com a súmula, que não foi revogada, não só a lei atinge os fatiradores complexivos em andamento, como retroage para atingir os fatiradores ocorridos no exercício anterior, que não eram mais pendentes. O STF chancelou a possibilidade de a lei tributária retroagir para alcançar fatos e condutas anteriores à sua vigência. Como eu estou te falando, fatos que aconteceram em 2013 que vão ser atingidos por uma lei que surgiu em 2014. Então, apesar de ser muito criticada pela doutrina, a mencionada súmula ainda é aplicada pelo STF, que confirmou diversos julgados entre eles. E outra coisa para facilitar a nossa vida, não, pelo contrário, estou brincando, para complicar ainda mais, vale ressaltar que o STJ apresenta posição divergente que afasta a aplicação da mencionada súmula. Então, se o caso for para o STF, ele vai aplicar a súmula. Se for para o STJ, ele não vai aplicar a súmula. Olha aí o que o STJ disse, ó, num julgado específico. Vamos só no negrito aqui, ó. Inaplicabilidade da súmula 584 do STF, construída à luz de legislação anterior do CTN. A lei vigente após o fato gerador para a imposição do tributo não pode incidir sobre o mesmo, sob pena de malferir os princípios da anterioridade e retroatividade. Julgamento aí de 2001, 2002. Como se vê, o assunto não é pacífico, opondo-se de um lado o STF e do outro o STJ, e a gente no meio tendo que aprender, estudar e marcar a opção correta na nossa prova. Então, para fins de concurso, o que você vai levar? Vamos lá. 1. A Constituição estabelece o princípio da irretroatividade sem exceção. Então, a Constituição não elencou qualquer exceção ao princípio da irretroatividade. Se cair cobrando 153.3a, você vai marcar certo lá. Se aferir fato gerador, daqui para frente. Não pode retroagir. É vedado cobrar sobre fato gerador que ainda não aconteceu. O que significa dizer que ele, sujeitando a todas as espécies tributárias, ou seja, o princípio da irretroatividade faz com que todos os tributos que surgirem ou que aumentarem tem que prevalecer o princípio da irretroatividade. Se a questão for de múltipla escolha e não mencionar jurisprudência, a melhor opção é pela literalidade do texto constitucional, marcando a alternativa que diga que a lei não pode retroagir para atingir fatos geradores anteriores à sua vigência. Ponto. Acertou a questão, ok? Letra C. Letra C que eu digo assim, da análise que a gente está fazendo da conclusão. Se o exercício mencionar jurisprudência ou súmula do STF, recomenda-se analisar o contexto e observar que, no caso do imposto de renda, a lei tributária pode atingir fatos geradores pretéritos, o que seria uma exceção que está previsto no artigo 105 do CTN, a questão de fato pendente. E, se o exercício mencionar jurisprudência do STJ, deve apontar que não há exceção ao princípio da retroatividade, já que o STJ não considerou a súmula 584 do STF e jamais podendo a lei retroagir para alcançar fatos geradores passados. E por último, apenas mais duas observações. Deixa eu voltar aqui. Embora o dispositivo constitucional em comento pareça apenas se preocupar em evitar que a lei tributária tenha efeitos retroativos, somente nos casos de instituição ou majoração de tributos é pacífico que ele também proíbe... o que está falando é o seguinte, na Constituição diz, efeitos retroativos somente nos casos de instituição ou majoração de tributo. É pacífico que ele também proíbe que a lei tributária nova retroaja para extinguir ou diminuir tributos, cujos fatos geradores já tenham se exaurido. Sim, claro, óbvio.
Se eu tenho lá um determinado tributo sendo cobrado a 4%, foi cobrado, foi pago, obrigação, lançamento, aí vem uma lei dizendo assim, agora esse tributo vai ser de 2%. Eu posso ir lá e pedir o dinheiro de volta? Poxa, eu paguei 4, mudou para 2, quero pedir meu dinheiro de volta. Não, não pode. Não pode retroagir também para extinguir ou diminuir tributos que já tenham sido exauridos. Mas existe a questão aqui, também a ser considerada, do artigo 106 do CTN, casos em que uma lei nova pode sim influenciar em fatos pretéritos. Isso acontece muito no direito penal e a ser aplicado aqui também no direito tributário. Bom, e os casos em que uma lei se aplica a ato ou fato pretérito estão previstos no artigo 106. O primeiro deles é se uma lei for expressamente interpretativa. O objetivo de uma lei interpretativa não é trazer novas obrigações, não é impor novas coisas, fazer surgir um novo tributo ou aumentar, não. O objetivo de uma lei interpretativa é trazer esclarecimento a uma lei que já existe, que não está sendo bem entendida e interpretada, vem uma lei nova, interpreta essa lei anterior e por isso se aplica a fatos anteriores de acordo com essa lei nova. Ó, interpretando aqui, estava na dúvida, cada um fazia de um jeito, agora é esse o jeito que faz. E aí não faz daqui para frente, pode pegar um fato que aconteceu anterior e aplicar a interpretação dessa lei nova que surgiu. Beleza. Uma outra situação em que se aplica ato ou fato pretérito. Quando se for um ato não definitivamente julgado e essa nova lei deixa de defini-lo como infração. Então o contribuinte fez alguma coisa e a lei diz isso é infração. Cabe para você uma multa de 25%. E você recebe a multa lá de 25%. Você questiona lá em âmbito administrativo, e enquanto está sendo questionado, surge uma nova lei que diz assim, ó, isso aqui não é mais infração. E aí, retroage essa nova lei dizendo, então o que você fez vai ser considerado sim. Por quê? Porque foi um ato não definitivamente julgado. Claro que, se essa multa foi aplicada de 25% e foi pago, surgiu uma lei também, não cabe restituição não. Por isso a importância do ato não definitivamente julgado. Então, se deixar de definir como uma infração, ou ainda, quando deixar de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, né, desde que não tenha sido fraudulento ou não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, ou quando lhe combine penalidade menos severa que é prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. É a legislação punitiva tributária que surge uma nova lei mais benéfica ao contribuinte, dizendo, isso aqui, a essa sua infração se aplicava uma multa de 50, agora a multa é de 25. Então, se esse ato não for definitivamente julgado, eu posso retroagir e aplicar essa infração uma multa de 25%. Então, percebe-se que o CTN estabeleceu duas exceções ao princípio da irretroatividade da lei. Ou seja, eu tenho o princípio, mas o CTN, além lá do 105, fato pendente, tem o 106, que traz duas exceções a mais, que são leis meramente interpretativas, podem retroagir, ou leis que reduzam penalidade, trouxe para menor uma penalidade, ou deixa de definir determinados atos como infração tributária, ou seja, extingue uma penalidade. No direito tributário penal, a lei mais benéfica pode retroagir nos casos em que não forem definitivamente julgados. E para finalizar, a questão de prova, se a questão de prova fizer referência ao Código Tributário Nacional, a gente sempre faz essa análise, como é que vai ser se vier na prova? É preciso reconhecer que há duas exceções. Com efeito, o princípio da irretroatividade tem matriz constitucional e não apresenta qualquer exceção. Bom, já chegamos a essa conclusão. E o CTN, ao tratar da aplicação da legislação tributária, não contraria o texto constitucional. Beleza, o CTN foi recepcionado, está valendo, está ok. Pois não se infere da leitura do artigo 106 que seja permitida a cobrança de tributos cujos fatos geradores tenham ocorrido antes da vigência da lei que os tenha instituído. Na realidade, o CTN aborda o assunto de outro ângulo, não o da cobrança de tributos, mas o de multas tributárias e de interpretação da legislação. O que é essa observação que eu estou fazendo aqui? Se, como eu falei, tem uma multa de 50, vem uma nova lei e aplica a essa infração uma multa de 25, eu posso retroagir se essa multa não tiver sido aplicada ou paga ainda. No entanto, se eu estou falando de fato gerador, de obrigação principal, de tributo normal, então o tributo era 4%. Está sendo questionado. Surge uma nova lei que diz que agora é 2% de alíquota.
mesmo que não esteja definitivamente julgado, eu não aplicarei essa alíquota de 2% não, eu mantenho a de 4%. Por isso que está falando aqui que é um outro ângulo. O ângulo da Constituição é o ângulo da cobrança do tributo e da sua majoração, e não das multas. Multas e interpretação é uma outra situação e essas sim podem retroagir. Tá ok, pessoal? É isso que a gente tinha para falar sobre segurança jurídica, não surpresa e retroatividade. Virão mais 2 aí sobre a não surpresa nos próximos vídeos. Fica com Deus, um grande abraço, até a próxima!